a gente aprender juntos, né? E a gente aprender juntos aquilo que o Senhor há de nos ensinar aqui. Quem achou Jó 38:4, diga amém. Diz assim a Bíblia: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Queria que você lesse comigo, vamos lá, 1, 2, 3. Onde estavas tu quando eu lançava... Glória a Jesus, ficou bom, hein? Nota 9 para vocês, vamos ganhar um 10? 1, 2, 3. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Aleluias, vamos pedir ao Senhor, Pai de amor, Deus de graça, fale comigo e com a tua igreja, a palavra é viva e poderosa, prepare o nosso coração, ó Deus, para recebê-la, em nome de Jesus. Querido, dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus, o melhor aplauso ao Senhor, aleluia, palavra viva, eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes, glória a Deus, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, que maravilha, né? Queridos, esta pergunta, Deus fez esta pergunta para Jó. Essa pergunta foi feita, vinda direto do céu para Jó, tá? Jó perguntou ao Senhor, Jó foi perguntado pelo Senhor: onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Aonde estavas, Jó, quando eu fiz as bases da terra? Jó, aliás, não era apenas para Jó, certamente, quem mais poderia tentar responder essa pergunta eram os amigos de Jó. Aliás, os amigos de Jó, eles estavam, os amigos de Jó, eles estavam ali questionando Jó por causa da luta que ele passava. E escute uma coisa, irmãos, nós sempre questionamos a Deus, as pessoas costumam sempre questionar a Deus, dependendo da situação que elas estão, dependendo do momento em que a pessoa está, ela vai perguntar a Deus, inevitavelmente: ah, Senhor, por que isso, por que aquilo, por que essa situação? Ainda que a pessoa de fato não esteja murmurando, ela há certamente de perguntar a Deus alguma coisa, porque se tem algo que a gente deseja, são respostas. Se tem uma coisa que a gente quer, é saber de algo, né? É saber de questões que a gente se coloca na dúvida, que a gente está em dúvida. Senhor, por que isso, por que aquilo? E com Jó não era diferente. Jó estava numa situação de miséria e de saúde totalmente degradante. Jó não tinha saúde, ele chegou ao ponto de pegar um caco de telha para coçar as suas feridas. Jó não tinha o que comer, basicamente, porque ele perdeu tudo que ele tinha, sua casa foi destruída, os seus animais foram roubados. Jó viveu uma situação em que ele perdeu até mesmo seus filhos e estava ali ao seu lado apenas a sua esposa. Tinham também 3 amigos. E os amigos perguntando, questionando Jó, acusando Jó daquela situação que ele está passando. Irmão, quem sabe nós estamos em situações em que a gente se questiona, a gente pergunta a Deus, e também pessoas que estão à nossa volta vão perguntar: mas por que essa situação? Você está, você não serve a Deus, e por que está nessa condição? E eu posso dizer algo para vocês, irmãos, não tem problema a gente perguntar a Deus. Perguntar, não há o menor problema em perguntar. O que nós não podemos fazer é tornar a pergunta murmuração, transformar a pergunta em murmuração. O que nós não podemos fazer
é com que os nossos questionamentos transformem-se, na verdade, em dúvida quanto à existência de Deus e até mesmo quanto à fidelidade de Deus por nós. O que nós não podemos tornar é a dúvida, é fazer com que a dúvida se transforme em algo, né, que vai colocar no nosso coração em xeque a fidelidade, a bondade de Deus, o amor de Deus. Isso aí que a gente não pode deixar. E os amigos de Jó, aliás, eles estavam falando de Deus aquilo que não era verdade. Se você já estudou o livro de Jó, se você já leu, né, sobre Jó, se você estudou ali a respeito das falas dos amigos de Jó, você vai notar que lá no final, Deus, ele vai criticar os amigos de Jó e vai condenar os amigos de Jó por causa das falas deles. Porque os amigos de Jó falaram coisas que não deveriam ser ditas. Os amigos de Jó questionaram Jó e falaram sobre Deus aquilo que não era verdade, a ponto de Deus considerar que eles estavam em pecado. E Deus faz uma pergunta a Jó aqui neste versículo que nós lemos: onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Traze-me se tens entendimento, dize-me se tem entendimento. Me fala, Jó, se é que você sabe, fala comigo, aonde você estava quando eu fundava a terra? Irmãos, duas perguntas de Deus, não vamos gastar duas, uma pergunta de Deus é o suficiente para calar o homem, porque o homem, ele não tem a noção, ele não sabe dos planos de Deus. Nós não temos a capacidade de entender os planos de Deus, de entender os propósitos de Deus. Nós temos uma visão muito limitada, a ponto da gente não entender amplamente a vontade do Senhor. Então eu repito, nós podemos perguntar algumas coisas para Deus, mas nós não podemos partir para o ponto de a gente ficar questionando a Deus a ponto de colocar em dúvida quem Ele é e o amor dele sobre a sua vida. Saiba uma coisa, irmão, Deus te ama e Ele tem o melhor plano para você. Isso aí não pode ser questionado. Nunca o nosso questionamento pode abranger a esse ponto. A gente tem que se questionar, nós devemos nos perguntar: aonde eu estou errado, o que eu devo fazer, no que eu preciso melhorar, aonde eu devo ir. E se alguma coisa tem acontecido de errado, pode ser uma provação, que era o caso de Jó, Deus estava permitindo ele ser provado, ou muitas vezes nós estamos agindo de maneira inconveniente, nós estamos agindo de maneira errada, e aí o nosso erro vai levar a consequências erradas também, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Mas pode ser que não seja uma colheita, talvez seja apenas uma aprovação, como era o caso de Jó. Jó não estava colhendo algo ruim porque ele tinha plantado algo ruim, não. Jó estava apenas passando por um momento de provação, mas lá na frente Deus fez o milagre, lá na frente Deus mudou o cativeiro de Jó, e Deus lhe deu em dobro tudo quanto antes ele possuía. Tudo que ele tinha antes, Deus deu em dobro para Jó. Mas enfim, vamos ao questionamento e a resposta de Deus. Vamos à resposta de Deus agora, né? Deus responde para Jó, depois de Jó tanto falar. Deus responde a Jó com uma pergunta. Antes de falar de fato algumas coisas, Deus vai perguntar. E se você observar, alguém está com a Bíblia aberta? O final do versículo 2 é uma pergunta. Estamos em Jó 38. O final do versículo 2 é uma pergunta, aliás, todo o versículo 2 é uma pergunta. No final do versículo 2 tem uma interrogação. No final do versículo 4 tem uma interrogação. Olha mais qual versículo tem interrogação, ó. 5, 7, o 9 tem uma interrogação, o 11 tem uma interrogação, qual mais? O 13, o 16,
o 17, o 18, 19, o 20, olha quantas interrogações nós temos, o 23, o 24, e aí vai embora, o 29, e os versículos, o capítulo 40, 39 também é cheio de interrogação, 40, 41, tem um monte de interrogação, porque Deus começa a fazer perguntas a Jó, perguntas às quais Jó não consegue responder. Deus vai perguntando Jó as coisas e ele não tem a menor capacidade de abrir a boca e falar alguma coisa com Deus concernente àquilo. Deus pergunta e Jó não consegue responder. Porque na realidade eram perguntas que colocavam Jó na parede e Jó não tinha resposta. E sobre essa pergunta, onde você estava, Jó, quando eu pus os fundamentos da terra? Você deve saber, claro, você certamente sabe, que a ciência, ela não usa a Bíblia para estabelecer as suas regras científicas. A ciência, ela pega a Bíblia e coloca ela de lado, e ela acha que a Bíblia é um nada na hora que ela vai usar ou estudar alguma coisa científica. A Bíblia para a ciência é um zero à esquerda, a verdade é essa. Para a ciência, isso é a Bíblia, na opinião deles. Mas eles também não respondem algumas coisas. A ciência vai dizer que nós viemos um processo de evolução. A ciência fala que tudo que a gente vê hoje é de um processo que começou do nada, né? Havia nada. Aí de repente começou a haver um átomo, existiu um átomo. Como é que é o processo evolutivo, gente? Houve um átomo. Aí desse átomo, alguma coisa aconteceu, que o átomo explodiu. Irmão, a ciência não precisava nem continuar falando, se ela não conseguisse responder o átomo. Inclusive, se alguém conversar com você sobre o processo evolutivo, sabe o que você vai dizer? Você vai falar assim, olha, na hora que você conseguir sair do átomo explodido, você continua o resto. Porque o que é ciência? Ciência é o estudo, né, que quer chegar a uma conclusão de determinados fatos a partir de experiências empíricas. Você traz para o laboratório alguma coisa, faz certas experiências, prova, e aí aquilo se chama ciência. Só para que a gente tenha uma ideia de uma coisa bem simples, extremamente simples. Como é que você prova que o bolo é possível fazer? Você vai pegar os ingredientes, a farinha, o ovo, vai misturar aquilo, leva ao forno. Se você fizer tudo certinho ali, vai sair um bolo gostoso e comestível. Se você não seguir o passo a passo direito, pode sair uma gororoba, né? Mas se você fizer tudo direitinho, hoje em dia, para melhorar, né, algumas pessoas que têm, né, muita pressa e não tem muito tempo, você vai lá no mercado, tem um negócio lá chamado farinha para bolo, né? Você compra, mistura para bolo. Você compra aquilo, coloca 2 ovos, leite e pronto. Eu lembro da época que, né, eu já comi muita coisa feita até no forno da roça. As irmãs, as donas de casa, as irmãs, né, elas iam lá, pegava aquela farinha, jogava tudo naquelas mesas grandonas, ovo, e misturava tudo, enrolava, né? Hoje a gente encontra tudo pronto na padaria, né? E aí agora tem até essa massa pronta, que é só ovo e leite. Ciência, irmão, agora volta para mim aqui. Ciência é aquilo que se pode provar empiricamente. É aquilo que você pode fazer um teste, A mais B dá esse resultado. Sabe quando você vai no remédio e compra a farmácia? Eu estou explicando o que é ciência, gente. Eu vou voltar lá na teoria da evolução, presta atenção. Adolescente que está estudando essas coisas na escola, preste atenção para você ter os argumentos para o professor, se for necessário. Escute isso aqui. Os adolescentes aqui, os de casa também.
Presta atenção para você chegar lá, vou chegar na ciência. Sabe quando você vai e faz estas coisas? Sabe quando você vai na farmácia? Era o exemplo que eu ia dar agora. Eu dei exemplo do bolo, escute. Agora estou dando exemplo da farmácia. Quando você vai na farmácia, né, primeiro você já foi lá no médico. Tem que ir no médico primeiro, depois na farmácia, né, gente? Então você vai lá no médico, ele te deu a receita. Você vai na farmácia e fala assim, ó, esse tal remédio. Você chega, compra, vai em casa e toma aquele remédio. Antes de você tomar o remédio, ele já passou por um processo de estudo antes. Já fizeram testes. E aí vem lá na bula escrito, tomar tantas vezes por dia. Se esquecer o horário, tomar imediatamente. Se estiver perto do próximo horário, pula e toma no horário certo. Não é assim que está escrito lá na bula? Aí você vai lá e fala assim, olha, contraindicação, se você tiver alergia e tal, não toma. Irmão, aquilo para chegar naquele efeito, naquele resultado, lá no laboratório, anos atrás, já foram feitos experimentos, até que chegou naquele resultado. Sabe como é que se chama isso, gente? Ciência. Sabe como é que chama isso? Isso se chama ciência. Adolescente, escuta isso, para você falar para a professora lá na escola. Isso se chama ciência. Tá? Os mesmos cientistas têm a cara de pau de virar e dizer e mandar ensinar para os nossos filhos que a teoria da evolução é uma ciência. Se a teoria da evolução é uma ciência, o remédio então não pode ser chamado de ciência, é outra coisa. Porque o remédio já foi provado empiricamente, misturou esse processo com ele, né, e tal, esse princípio ativo, e chegou no resultado, fez experiência no animal, fez experiência com alguma pessoa que estava em estado grave, e agora sim pode vender o remédio. Pegou a farinha, misturou tantos ovos, agora sim fez o bolo, agora pode comer o bolo. Isso se chama ciências. Agora, a teoria da evolução não é científica. Porque não pode ser experimentada. Ninguém pode provar a existência de um átomo há bilhões de anos atrás. Ninguém pode provar a explosão de um átomo há bilhões de anos atrás. Para tentar comprovar alguma coisa e querer mostrar algo neste sentido, os cientistas investiram em milhões de dólares em um processo, em um teste, uma experiência. O país eu não me lembro, a cidade não sei qual. Eu vi aquela parafernália, eu falei assim, não acredito que estão gastando bilhões de dólares com isso. Uma parafernália gigantesca. Acho que essa igreja aqui era pequena para um maquinário tão grande. Disseram que colocaram um átomo ali dentro. Eu não sei se foi aquecido, eu não sei se puseram ele numa velocidade grande. Eles fizeram alguma coisa no átomo. Você quer pregar essa parte, meu filho, aqui? Que às vezes você sabe que o Natan gosta desse sistema, acelerador de partículas, né? E fizeram aquele negócio lá, um tal de acelerador de partículas, e milhões de dólares, e que não sei o que, papapá. Que conclusão chegou o teste? Falei assim, olha, não chegou aquela 9 horas de sempre, que eles não conseguem chegar num resultado. Eu quase falei, cuidado para não nascer um novo universo aí agora, nesse teste de vocês aí, né? Sabe o que deu aquilo, irmão? Bulufas. E nunca vai dar em nada. Porque a ciência não consegue provar empiricamente, não consegue fazer testes sobre o início das coisas, sobre a origem do universo, sobre a origem do ser humano. Nunca conseguiu provar. Vão estudar milhares de anos ainda se Jesus voltar até lá. E sabe quando é que eles vão provar? Nunca, porque eles querem negar a existência de Deus, coisa que nós já sabemos e já acreditamos há muito tempo. Palavra de Deus já nos fala sobre isso. Palavra de Deus já nos ensina. E aí estão os cientistas até hoje tentando procurar alguma prova, querendo procurar alguma coisa. E aí eles têm algumas, então, eles chamam de teoria. Poxa, se é teoria, seja sincero então. Se o seu filho colocar na prova lá de ciência, que o universo foi criado por Deus, baseado em Gênesis capítulo 1, a professora tem que provar a prova dele, tem que dar um certo.
Se o menino, professores de ciência, se o meu filho, se o filho de qualquer adolescente aqui colocar, não sei como foi criado o universo, era para ele acertar do mesmo jeito, porque os cientistas também não sabem como foi criado o universo. Se eles colocarem Bíblia, se eles colocarem não sei, se eles colocarem teoria, se eles colocarem qualquer coisa lá, a resposta tem que ser a mesma, tá certo, nota 10 para você, porque então se eles não sabem, então pronto, acabou. Quem está entendendo, diga amém. Onde estavas tu, Jó? Quando eu lançava os fundamentos da terra, dize-me se tens entendimento. Fala para mim, Jó. Cadê você, Jó? Cadê você, Jó? Fala para mim. Onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Fala para mim. Não é possível ensinar. Irmãos, aí eu vou dar o próximo passo. Porque eu não precisava nem sair lá do Big Bang. Porque já não tem como provar o Big Bang, e o Big Bang tem muitas perguntas sem respostas. Não é aula de ciências, então não vou ficar entrando nisso aqui. Estou falando sobre Deus, tá? Não é aula de ciências. Há muitas perguntas sem respostas. Fim. Vamos dizer que passou o Big Bang. Era para a gente ficar agarrado lá. Mas tá bom, passou o Big Bang. Chegamos aqui. Chegamos no ser humano. Tem mais perguntas sem resposta? Um monte. Não era nem ter saído do Big Bang, mas tudo bem. Ser humano, chegou no ser humano. Como aconteceu? Como iniciou o ser humano? O ser humano começou assim, né? Como é que era um negócio assim? Aí foi curvando. Você já viu essa foto, né? Essa foto, não, esse desenho, né? Tem um bichinho meio viradinho assim. Aí vai subindo. Aí é o... Como é que chama? Homem sapiens. Aí a Dilma inventou a mulheres sapiens também, né? Só que não é homo, não é homem, né? Não é homem sapiens, não. É homo sapiens, né? Que eles dizem, segundo eles. Aí chegou lá, homo sapiens. Evoluiu, isso aqui. Tá, vamos lá, gente. Antes do ser humano ainda, antes do ser humano. Para nascer um indivíduo, tem que ter outro, não tem? A Eloá só veio ao mundo porque Luiz Carlos e Vanice se casaram e a Eloá nasceu. Só por isso que a Eloá veio. A Vanice, mas o Luiz Carlos, a mesma coisa lá atrás, e assim sucessivamente. O primeiro aconteceu como? Como? Aí, pergunta isso para o cientista e pergunta isso para a professora de ciências, que bate na tecla lá o negócio. Fala assim, não, mas veio uma amoeba. Amoeba não, amoeba é aquele negócio de brincar, né? Como é que chama? Ameba. Uma ameba, que não sei o quê. As meninas estão ligadas na prova de ciências aí, né? Vocês estão... mas a ameba, não sei o quê. Não, mas peraí, para surgir um outro ser humano, ou um outro ser vivo que for, tem que ter dois, o macho e a fêmea, para gerar outro. Em que momento foi desnecessário isso? Em que momento isso aí não precisou acontecer? Isso não tem resposta. Isso não existe, irmão. Não tem a menor possibilidade de um cientista, por mais PhD que ele seja, de te dar uma resposta minimamente que você possa aceitar. Não existe resposta para este questionamento. Vamos vir para os dias modernos, vamos vir para o hoje. Então são só 3 momentos que eu estou falando. Eu estou falando do Big Bang, eu estou falando do ser vivo, do nascimento de seres vivos, e vamos falar do hoje. Digamos que a teoria da evolução respondesse esses dois, e que não tem nem jeito de sair a conversa. Aí nos dias de hoje, sabe o que acontece, irmão? Sabe qual que é o problema dos dias de hoje? Estamos nós aqui, seres humanos, né? Internet, transmitimos culto para casa, e fazemos tantas coisas, celular, tablet, Bíblia, imprimimos trem aqui no papel, aquela coisa toda, um processo evolutivo gigante. Chegamos aqui,
Por que que os outros seres vivos não chegaram como estamos hoje? Tudo isso começou, sabe como? Está aqui, né? Tablet, culto online, essa igreja maravilhosa, estamos aqui, 2022, lá atrás, sabe como é que começou isso? O ser humano descobriu como é que fazia fogo. Deve ter sido Deus que ensinou isso para Adão e Eva, certamente. É o que nós acreditamos. Deus mostrou as árvores. A Bíblia não fala, Deus mostrou o fogo para Adão e Eva. Não, a Bíblia não fala isso. Mas é algo que a gente entende isso, né? Certamente Deus foi mostrando as coisas da natureza. Lembra aquele texto de Gênesis capítulo 2? Que a Bíblia fala que Deus, que Adão colocava nome nos animais. Deus dava, né? Levava Adão e animal, Adão, que nome tem esse animal? Aí Adão falava e assim por diante. Não tem isso aí na Bíblia, lá em Gênesis 2? Pois é. Deus deve ter mostrado o fogo para Adão. Aqui, Adão, isso aqui é fogo. Ó. Pega um animal, faz, né? Sabe quem deu a primeira roupa para Adão? Está na Bíblia a resposta. Adão que fez roupa para ele? Deus fez uma roupa para Adão. Deus deve ter ensinado. Adão, pega o animal assim, ó, descarna. Olha só, tá vendo aqui, ó? Joga isso aqui em cima do seu corpo. Pega folhas. Pega uma folha de banana, era isso que eu estava. De banana, põe nesse tempo para tampar essa vergonha sua aí, que você foi pecar, agora está todo desse jeito, né? Por enquanto, depois vocês se viram, vai lá, põe essa banana aí, esse negócio. Né? Estão rindo de quê, gente? É banana, a folha da bananeira, né? Aí, coloca esse trem e pronto. Aí depois vocês vão se virando. Aí hoje é roupa de grife, de marca, roupa mais ou menos, roupa bonita, roupa feia. Hoje tem tudo aí para nós. Só que, o que acontece? Por que que os outros animais, eu estou falando do tempo moderno, gente. Eu falei, escute, falei de Big Bang, falei de macho e fêmea lá, do nascimento de novos seres, e eu estou nos dias modernos. Por que que nenhum animal hoje ainda sabe, pelo menos, fazer o fogo? O cachorro, Alex, continua sendo cachorro até hoje. É. Outro dia a Mara me mostrou um cachorro batendo parabéns para você. No Instagram. Batendo parabéns. Aí você vai rolando os rios assim, vai vendo aquele trem toda a vida, né? Aqui como é que chama? Olha o papagaio dando glória a Deus aqui. Glória a Deus, glória a Deus. E por que esses, é a mesmice o tempo todo? Eles não evoluem como diz eles que nós evoluímos. Por que, irmão? Cientistas, por favor, me respondam essa pergunta. Por que que isso acontece? Porque os passarinhos não dão um jeito, né? Eu estou falando de um cachorro que a gente considera inteligente, né? Um gato que, né, preguiçoso até as coisas piorar, e aquela coisa. Por que que esses animais, eles não criam um jeito diferente de fazer? Não, irmão, é o mesmo. O ser humano também não evoluiu. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus fez você assim, imagem e semelhança dele. Achei que você ia dar glória a Deus, uma meia dúzia deu. Nós somos, irmãos, imagem e semelhança do Senhor. Nós não somos consequência da evolução. Jesus fez você conforme a imagem dele. Deus fez você de acordo com como ele quis, para que você pudesse adorar o nome dele. É Deus que fez assim. Deus é que nos fez assim. Deus é que nos faz assim. Sua imagem conforme a sua semelhança. E o ser humano, infelizmente, ele começa a falar, arrumar subterfúgios,
a pensar coisas, a imaginar coisas na sua mente, na sua cabeça. Tudo isso para quê? Para desmerecer quem Deus é, para desmerecer a glória de Deus. O ser humano faz tudo para poder não honrar a Deus, mas aqui nesta manhã uma igreja que levanta a mão da glória a Deus, que diz amém. Aqui tem uma igreja que diz louvado seja o nome do Senhor, porque nós reconhecemos quem Deus é e sabemos que somos feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança, feitos por Ele, para Ele. E Deus, quando faz o ser humano, por que o homem é diferenciado? Porque nós conseguimos pegar as árvores e fazer das árvores o que quisermos. Estão aí bancos, cadeira, violão, a gente faz o que a gente quiser com as coisas, com a matéria-prima. Por que temos esta capacidade? Eu pergunto a vocês. Ô pastor, mas tem o castor também que gosta de uma árvore. O que o castor já inventou? O castor, o que inventou uma cadeira para ele, foi isso, né? Vou fazer uma cadeira para eu sentar. Os animais, o mesmo instinto que Deus deu aos animais, há 6.000 anos atrás, porque, vindo na cronologia bíblica, voltando os anos aí, a humanidade tem mais ou menos isso, um pouco mais de 6.000 anos. O castor, ou qualquer animal que você pensar, o instinto que Deus deu a esses animais lá atrás, eles têm até hoje. E nós, por que nós somos diferentes? Porque Deus, quando fez o homem, Ele chegou bem pertinho da sua cara. Isso é que Ele fez? Assoprou nas nossas narinas e nos deu o Espírito. Sabe por que você é diferente? Sabe por que você sente falta de Deus? Sabe por que você sente a presença de Deus? Sabe por que você ama a palavra do Senhor? Sabe por que o ser humano sabe o que é pecado, mesmo ele não servindo a Deus? Ele sabe o que é certo, sabe o que é errado? Sabe por que essas coisas, irmão? Sabe por que a gente cada dia precisa melhorar? Sabe por que isso? Porque há uma partícula de Deus dentro de nós. Há uma partícula de Deus dentro de nós. Os animais são o que eles são e serão para sempre. Enquanto houver dia e luz nessa terra, os animais serão a mesma coisa, porque é assim que Deus fez, é assim que Deus determinou. Andam conforme o seu instinto. Agora o homem, Deus faz o homem conforme a sua imagem e semelhança, assopra sobre ele. E aí Deus dá ao homem uma coisa chamada livre-arbítrio, livre vontade. E aí o homem opta por segui-lo ou não. Deus faz uma árvore, 2 árvores no jardim, conhecimento do bem e do mal, a árvore, da vida eterna. Deus faz a árvore da vida, a árvore da ciência. E aí o homem opta pelo quê, gente? Pela árvore da ciência. Tinha 2 árvores no jardim. Você já leu isso lá, né? O homem vai e escolhe a árvore da ciência. Por isso que o homem é tão científico, né? Por isso que o homem questiona tanto a Deus, né? Por isso que o homem quer achar que é mais do que Deus. E aí a tal árvore da ciência, a tal árvore do conhecimento, que aliás, ciência é isso que significa. De vez em quando você usa essa palavra, né? Eu estou ciente disso. É ciência. Estou com o conhecimento disso. Estou ciente. Isso é ciência. Aí o homem vai lá e pega a árvore da ciência, a árvore do conhecimento. E fica tentando buscar um conhecimento que não lhe cabe, não lhe compete. Ou ainda que ele busque o conhecimento, ele não enxerga nada. Ele devia olhar para Deus e dizer: existe um Deus, existe um Deus, existe um Deus no céu. Existe um Deus e eu o adoro, existe um Deus e eu o venero. Existe um Deus e eu preciso respeitá-lo. Existe um Deus e eu amo este Deus. E aí eu quero que você vá na sua Bíblia e leia Romanos capítulo 1, vamos lá, gente, você precisa ler esse versículo aí. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18.
E aí eu vou focar no versículo 20, mas vamos ler o 18 e 19 também. Preste atenção no que diz aí a palavra. Romanos 18, 1, versículo 18. Diz assim a Bíblia: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Se você não entendeu, faço questão de você entender. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, Jesus, hein? Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre os homens, porque Deus lhes manifestou. Deus já manifestou o seu poder, irmão. Deus já manifestou quem Ele é para o ser humano. Sabe como que Deus se manifestou para o ser humano? Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Você viu aí, irmão? Você leu, irmão, você prestou atenção no que você leu? O versículo 19 começa a conversa e diz assim: portanto Deus se pode conhecer e é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, o próprio Deus se manifestou para a humanidade, diz o apóstolo Paulo. Paulo, como é que Deus se manifestou para a sociedade, para a humanidade? Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos, atenção adolescente, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, você conhece quem Deus é, olhando para a obra das suas mãos. Você conhece quem Deus é, olhando para a criação, aleluia. E quanto mais você pergunta, como o homem chegou aqui, como esse animal é assim, continua sendo, como esse universo é grande e maravilhoso, mais o homem tem que olhar para cima e dizer: é da tua mão, ó Deus, é o Senhor que fez, é o Senhor Todo-Poderoso, eu reverencio a tua glória e a tua majestade, aleluia. Porque a tentativa de explicação das outras coisas não vai chegar em lugar nenhum. A tentativa de explicar isso ou aquilo não vai dar em nada, gente, não vai dar em nada, não vai dar em nada, não vai chegar a lugar algum. Por melhores que sejam os livros, por melhores argumentos que existam, por mais inteligente, por mais estudioso que seja o ser humano, ele jamais vai conseguir fugir da existência de Deus, porque a existência de Deus é comprovada nas coisas da natureza. A prova da existência de Deus se dá pelas coisas da natureza. Agora, os questionamentos, como é que a gente começou a mensagem? Os questionamentos de Jó, os questionamentos dos amigos de Jó. Os questionamentos, irmãos, existiram e sempre existirão. Por que que Deus permite, então, se Ele existe, tanta fome na terra? Se Deus existe, por que que Ele permite as pessoas andarem do jeito que andam? Se Deus existe, por que que tem o estuprador? Se Deus existe, por que disse, por que daquilo, por que aquilo, por que aquilo, por que aquilo? Posso te falar uma coisa, irmão? Se Deus provar, tem gente que é tão incrédulo, que se Deus provar a existência dele, ele não vai querer aceitar que ele existe. Pastor Du, isso não existe, pastor. Quer que eu te provo que existe?
Deus provou a sua existência para Faraó no Egito. Moisés ia lá e fazia tal praga. A água vai se transformar em sangue. Sabe o que Faraó fazia? Porque sabe o que o Faraó falou? Eu não vou deixar o povo sair para adorar a Deus no Egito. Não vou deixar. Faraó foi lá, Moisés foi lá. Qual outra praga? Fez a praga das moscas, né? Aquela quantidade de mosca. O Faraó falou: não, eu não vou deixar o povo ir. Ele deve ter pensado, os cientistas da época, que cientista sempre existiu, só que com uma outra, com outra tecnologia, com outros tipos de pensamento. O cientista da época deve ter falado com o Faraó: não, Faraó, essas pragas de vez em quando existem. De vez em quando essas moscas aí devem estar vindo de tal lugar. Aí vê quando as pessoas querem explicar aquilo que é inexplicável. Não, a água transformou em sangue, é por isso e por aquilo. Não, aconteceu assim, assim, é por causa de assada daquele jeito. As pessoas vão sempre querer questionar a existência de Deus, e para justificarem os seus pecados e a sua incredulidade, elas vão sempre dizer alguma coisa. Você pode ficar despreocupado, irmão. Deus nunca será unanimidade no coração das pessoas, muito menos do ímpio. Nem Deus será unanimidade. Aí Deus prova para Faraó que ele existe e que ele era maior do que qualquer Deus que Faraó achava que tinha. Até que na 10ª praga, o filho de Faraó morreu. O que Faraó fez? Deixou o povo embora. Vai embora, vai adorar esse Deus, vai embora, quero nem ver a cara de vocês mais. Pode ir embora. E aí Faraó foi embora. Ou melhor, Moisés foi embora com o povo. Todos eles saíram do Egito. Só que se passaram talvez um dia, 2 dias, a gente não tem como saber, a Bíblia não fala quantos dias, mas algum momento passou, o coração de Faraó, o que aconteceu? Endureceu de novo o coração de Faraó. Endureceu de novo. O que Faraó mandou fazer? Pega os cavalos, os cavaleiros, pega o exército e vamos embora atrás desse povo de novo. Faraó libertou o povo de Israel. Israel foi embora. Faraó se arrependeu do que ele fez. Eu vou dar bola para esse Deus? Eu vou aceitar o que esse Deus fez? De jeito nenhum. Pega o exército e vai embora atrás desses escravos. Esse Deus de escravo, não, vamos trazer esse povo de volta, não vamos perder para esse Deus não. E tentou trazer o povo de volta, até que Deus abre o mar, o povo de Israel passa e Faraó morre, e o exército de Faraó morre afogado ali no Mar Vermelho, para mostrar o quanto Deus é maior do que qualquer questionamento humano. E aí Deus se mostra a Faraó, portanto. Mas por mais que Deus se mostre para alguém, alguns não vão aceitar. Então, meu irmão, não fica preocupado de fazer alguém ser convencido da existência de Deus. Porque para você saber da existência de Deus, você precisa de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Coloque-se de pé, irmão. Aleluias. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de seu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Irmão, aonde você está? Abaixe a sua cabeça e adore a Deus. Aonde você estiver, reconheça a majestade e o poderio do Senhor.
Onde você estiver neste momento, reconheça quem Ele é, porque a ciência não explica Deus. Tem um que diz que do crente ao ateu ninguém explica Deus. E por mais que as pessoas tentem dizer quem Ele é, alguns não chegarão perto de conhecer, de entender sobre Ele. Mas Ele é maravilhoso. Adore ao Senhor. Qual que é o tom original? Meu Jesus Salvador. Esse é o tom? Meu Jesus. Cadê a Jéssica? Salvador, outro igual não há. Todos os dias. Igreja, adore. Uma última vez nessa manhã, nós já vamos embora. Mas aproveite alguns segundos a mais e adore a Ele. Teu amor. Aleluias. Consolo. Quem sabe? Abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei, sempre te adorarei. Próximo. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Adore a Ele, irmão. Ele está aqui nesse lugar. Ele é maravilhoso. Montanhas se prostrem. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Oh, glória de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Oh, maravilha! Incomparáveis são tuas promessas a mim. Aleluias. Escute, querido. O homem sempre vai questionar a Deus. O ser humano sempre vai questionar a existência de Deus. Mas você que teme ao Senhor, aleluias, tem a sua fé inabalável na sua palavra. Onde estava você, Jó, quando eu criava a terra? Jó, onde você estava, onde eu criava a terra? Me fala se você tem entendimento. Me fala, Jó. Quando eu pus os fundamentos, aonde você estava? Sabe o seu problema, irmão? Não é nada para Deus. Sabe o momento difícil que você passa? Para Deus isso não é nada, porque Ele é muito maior do que todas estas coisas. Aleluia. Sabe, aleluias, a dúvida que está no seu coração, irmão, joga ela fora e coloca fé dentro da tua alma, porque você serve a um Deus verdadeiro, a um Deus poderoso. Você serve a este Deus grande. Você serve a um Deus que pode todas as coisas. Escute, jovem, adolescente que está aqui nesta manhã. Não deixe pessoas colocar a sua fé em xeque. Não deixe, professor, você que está fazendo faculdade aqui, olha. Não deixe seu professor de ciência, de filosofia, colocar abobrinha na tua cabeça. Não, irmão, você é imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança do Senhor. Você é obra-prima da criação de Deus, meu querido. Você foi feito pelas mãos do Senhor. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de
seu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, majestade, diga, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia! E você serve a esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso. Ainda que alguns hoje não se dobrem diante do Senhor, mas esta palavra que não mente, ela diz que todo joelho se dobrará. Um dia, diante do juízo, diante do julgamento final, toda língua vai declarar que Ele é o Senhor Jesus, que Ele é Deus, que Ele é poderoso. Vamos em paz, irmãos, para os nossos lares. E lembre-se de tudo que você ouviu aqui nesta manhã. E lembre-se de tudo que você ouviu aqui. Você não é qualquer um. Você não é resultado de um processo de evolução. Você é imagem e semelhança do Senhor.